rapaz. Tô com tudo aqui, documento, cheque. Opa, seu Jamil, você dá licença, tá voltando aí? É que eu trouxe um amigo aqui pra ajudar na conversa. Estamos aqui então agora para bater um papo sobre Paterno, o filme que está chegando agora em agosto nos cinemas. Eu estou com o Marcelo Lordelo, que é diretor do filme, estou com o Marco Rica, que é o ator principal desse longa-metragem que está chegando então agora aos cinemas. Bem-vindos então aqui ao nosso bate-papo da Almanac 21. Muito obrigado. Prazer aí falar com vocês, com o público de vocês, claro. Estou muito feliz no lançamento do filme. Estou muito feliz de Marco estar aqui com a gente, por N motivos. Ele Eu sabe quero, disso eu quero também. começar com essa história, porque eu sei que é um filme que já está em gestação há muito tempo, né? 2017 foram as gravações, se eu não estou enganado, e agora finalmente chegando aos cinemas. É muito bacana poder ver então agora o filme encontrando o público. Queria, Marcelo, tu falasse um pouquinho a respeito dessa jornada também, né? Que já são aí 8 anos, então, né? Então, Rodrigo, fazer cinema é uma coisa longa, né? Assim, principalmente a gente que toca projetos. Paterno, ele começou a gestação, de fato, em 2014. Eu estava viajando com o meu primeiro filme, que é o Eles Voltam, que viajou bem, assim. E eu tinha muito essa vontade de fazer uma tragédia com um anti-herói, né? E aí a gente escreve o roteiro em 2014, 2017 a gente filma, a gente convidei Rica entre 2016 para 2017, enfim, foi um grande parceiro que eu acho que conseguiu incorporar o personagem. E aí a gente passa por diversas dificuldades, assim, tanto em termos de governos, que de alguma forma travaram a cultura. A gente passou pelo governo Temer, a gente passou pelo governo Bolsonaro, que dificultou muito o processo de liberação de recursos, de captação. A gente passou por uma pandemia que dificultou o processo de finalização do filme. E a gente consegue lançar em Curitiba, no Olhar de Cinema. O filme tem uma trajetória nos festivais e agora a gente está lançando no cinema comercial, assim, com muita felicidade, com certo alívio também. Mas de alguma forma a gente entende que o filme ele permanece atual, assim, né? A gente fez um filme que de alguma forma dialoga com questões do país da gente, de alguma forma dialoga com questões da masculinidade, né? Questões de família, questões de relação social e relações de poder, que é muito típica no país da gente. E aí é isso. Agora chega para o público, que eu acho que é o que a gente mais almeja. Assim. É que essas ideias, esse trabalho coletivo e essa construção artística e criativa que a gente faz com um bocado de gente que é super apaixonado pelo que faz, chegue ao público e que a gente possa debater e transmitir essas sensações e sentimentos e debater e refletir sobre o que o filme coloca, né, na tela. E Marco, o que que te chamou a atenção na hora que recebeu o roteiro do Marcelo para querer fazer também, né, esse personagem? Como ele falou, né, o anti-herói é um sujeito que tem relação conturbada com o filho e com o pai, então são duas clashes de geração também, né? Não é só o pai que não entende o Sim, filho, mas é o pai anterior também que não entendia esse filho que tem sonhos também, é. embora seja difícil. Como é que foi então? Como tu chegasse o roteiro para ti e o que te levou a querer fazer esse Paterno? Olha, o que é bacana, assim, eu já até falei muito isso, o roteiro era impecável, assim. Claro que o roteiro sempre é vivo, a gente filma, as coisas se modificam um pouco ali, na edição também se corta aqui, corta ali, mas o roteiro deixava muito claro como era esse personagem, né? De alguma forma, um cara solitário, um cara que tinha lá um sonho, mas ao mesmo tempo uma revista, né? Que passa por cima de tudo. Você vê, o cara quer destruir uma comunidade para fazer o seu sonho, né? É muito a ideia, desculpe dizer, mas é muito a ideia da burguesia, né? A revista que é capaz de passar por cima de qualquer coisa, né? Para chegar a determinados fins, né? Então o roteiro estava muito claro para mim, e o Marcelo, o Lordeiro tinha muita clareza do roteiro e desse personagem, né? É muito legal. Então a gente pode trocar muito, isso me influenciou bastante. Fora, para além do fato de ter uma companhia de atores que fazia muito tempo que eu não trombava com uma coisa assim, e isso também ajuda muito, né? Porque a gente ensaiou, a gente conseguiu ensaiar, eles proporcionaram possibilidades para nós, atores, de uma forma muito legal. Então, tudo isso ajudou, né, a tentar construir o que estava ali no roteiro. E claro que a gente
se joga ali, né, no meio disso e tem uma visão racional e não, intuitiva também. Então, eu acho que se construir muito na base do roteiro mesmo talvez um embate, né? Sem embate não rola, com o diretor, né? As contradições ali e tal. Então, é, mais ou menos isso. E a questão, só dar um pitaco aí, a questão de demorar tanto tempo para lançar, primeiro que é isso aí, nós passamos por um período difícil, né? Governos que realmente atrapalharam, quebraram a estrutura da cultura brasileira, isso era um método, né? Então isso dificultou muito, tivemos a pandemia, e isso faz parte do cinema nacional. Muitos filmes que eu fiz, você tem noção que eu fiz um filme que demorou 20 anos, né? Para ser lançado, que foi o Chateau. Sim, sim. Então, quer dizer, eu tô escolado um pouco disso. Lançando então em Então, 10 anos já tá melhor, né? pô, esse aí faz uns 8, então tá na média, boa. É É, isso. tem que ter humor também nisso, né, Marcelo? Porque se a gente ficar triste também, não Sim, pô. lançar também é. Mas o Marco É, falou uma coisa muito interessante do elenco, né? Porque o elenco realmente é potente. E é curioso, porque muita gente do elenco hoje ainda é mais famoso do que era na época que filmaram, né? O Tomás, por exemplo, a uhum, Regiane virou uma atriz que, olha, difícil não tirar os olhos da tela quando ela tá na tela, né? E tem uma cena que ela divide com o uhum, É Marco ali que impressionante. é fantástico. O Marco, ele, inclusive, ele tá muito bem no papel porque ele precisa falar, ele tem que falar nada, na verdade, tem que ouvir ela e reagir. E aquela cena ali é muito uhum, impactante. Queria falar sobre o respeito uhum. do elenco também, né? Como foi reunir essa galera tão boa nesse filme. Eu acho que o trabalho de direção é 90% assim, é, é escolher equipe e elenco. Saber Porque escolher. é a parceria, assim. E acho que o que eu me encontro no Sérgio é uma obsessão por esses encontros, sabe? Então, eu ia, assim, obviamente teve uma pesquisa muito bem feita pelo Gabriel Domingues e Marcelo Caetano, que foram produtores de elenco da gente, que são parceiros da minha galera do Recife. E, ao mesmo tempo, eu precisava, para bater martelo, ir ao encontro dessas pessoas, para ter essa coisa eu acredito muito nisso, nessa energia, né? Se os santos batem, assim, porque que você vê a presença da pessoa, entende, ouve a opinião dela. Então, todas as pessoas que fizeram o filme, eu fui atrás delas, eu fui conhecê-las. Eles não chegaram para o Recife para filmar e para preparar. Não, eu fui para E conversar, fez para muita daí diferença, chegar né? e falar. É porque cria um elo, assim, cria uma relação e cria uma. A gente trabalha muito com a intuição também, né? Então, quando eu vou para o mapa, a gente sai para um restaurante, troca uma ideia. Quando eu vou atrás da Regiane, ela me recebe na casa dela, faz um café e um bolo, sabe? Quando eu vou, eu conheço Guga Patriota, que faz o filho, né? E a gente tem uma tarde incrível que eu falo sobre o pai, converso sobre o de meu pai e o pai dele. De alguma forma, isso vai fortalecendo as certezas de que aquela galera que vai representar tudo aquilo que a gente trabalhou, eu lidei muito tempo internamente, vai encarnar esses personagens. Isso também vale para a equipe, assim. Cabeça de equipe eu fui atrás para conhecer, enfim, porque trabalhamos com a Bárbara Álvares, por exemplo, que é uma fotógrafa uruguaia que fez um filme que eu adoro, que é A Mulher Sem Cabeça, da Lucrécia Martel, e que tinha uma vontade de uma pegada de filmar personagens de uma maneira meio obtusa, assim. É, e eu fui atrás dela em São Paulo, a gente teve uma tarde incrível que ficamos falando sobre cinema. Então, para mim é muito importante. Aí, quando isso acontece, depois de um preparo que eu fiz com o Léo, que é o preparador de elenco, Leonardo Laca, e que a gente vê a coisa acontecendo e liga a câmera e vê no set a coisa acontecendo, isso, no final das contas, é para criar uma credibilidade diante do público de uma verdade que a gente está tentando contar, sabe? De personagens que, de alguma forma, emanam essa verdade que tentam criar vínculo com o público porque é o que a gente quer, né, no final das contas. É que a pessoa acredite nessa obsessão de Sérgio, nesse sonho velado nele, que a gente acredite nessa mãe rancorosa, que a gente acredite nessa Regiane que tem um senso de justiça e ética que consegue passar para o filho, porque senão a história não acontece. Eu tenho muito disso, assim, meu primeiro filme eu trabalhava com não atores profissionais.
que eu estava numa linha muito. Lembro que eu amava Kiarostami, Bresson é um cara que eu amo também, e que eu acreditava nisso. Quando eu fiz uma tragédia, que eu fiz, caralho, atores não profissionais não seguram isso, eu tenho que trabalhar com o elenco. Eu tenho um termo que a gente usa em Recife, que é torar um aço, né? Que é ter medo, assim. Porque eu tô falando de Marco Rica, velho. É o cara que tem uma experiência Parou. absurda. Eu tô falando de Selma Grey, né? Eu tô falando de uma galera assim que eu vi nos filmes que de alguma forma me ensinaram que era cinema nacional. E eu vejo eles jogando e percebendo que isso é muito bacana. E ter a Rejane que a história da Rejane é incrível assim. A Rejane aposentou na época que ela entrou num grupo de teatro. Acho que ela já tinha mais de 40 anos, 50 anos. E ela foi pegando projetos e defendendo esses personagens de uma maneira tão linda que ela tá chegando onde chegou, né? E Tomás tinha feito um trabalho com o João Falcão, um negócio de Gonzaga. Ele tava com É, muito sangue no olho para fazer o filme. E Marco muito, recebia essa muito. galera e jogava junto, bicho. Era incrível. É, Não, essa é a melhor coisa do cinema, é isso, cara. A melhor coisa do trabalho da gente é olhar isso, né? Porque de verdade, assim, não demagogicamente, mas eu aprendo muito com a molecada, entendeu? Quem vem junto, quem vem atrás, assim. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica na mesma gaveta, né? E esse filme proporcionou muito isso, assim, de olhar, o olhar também, né? O escutar. E o Tomás, por exemplo, é um ator que, quando a gente estava filmando, eu falava, meu Deus, esse menino é incrível. Dito e feito, né? Ele não é que ele deu um salto, ele agora é um protagonista de Uhum. cinema, de televisão, de série, por incrível que pareça, agora ele tá. É o momento dele e vai durar esse momento, porque ele é muito talentoso. Uma coisa, ele é excepcional mesmo, assim, né? é da mesma forma que Regiane, então, a cena da Regiane, desculpa eu te cortar. Eu falava pro ordeiro, eu falava, Vinícius, isso aqui não vai dar certo. Era um monólogo que não acabava nunca. Eu falei, Lourdeiro, isso não vai dar certo, cara. Quando ela começou a fazer, meu, teve uma hora que eu já não. Eu até larguei o personagem em alguns momentos do ensaio, assim, sabe? Não consegui ensaiar como personagem. Eu fiquei assistindo ela fazer. Porque dar credibilidade a isso, vou te falar, meu camarada, é difícil. É difícil, porque é um monólogo mesmo, né? Um monólogo de convencimento, um monólogo muito difícil. Enfim, só para dar esse parecer aí, que é outra Não, gênia. mas é ótimo, até porque, e eu falei antes de ti, né, que tava olhando a Regiane, mas o Tomás também tem essa cena contigo que tu despeja nele tudo e os olhos dele te respondem. Sim, Ele não precisa falar nada, os olhos dele te pô, ele é respondem demais. também. É fantástico. Uhum. E, Marco, É, uma coisa interessante também é que eu tava pensando nos seus papéis recentes também, que tu tem abraçado papéis de pais ultimamente, né? Eu lembro do Rasga Coração, por exemplo, que era um pai também que tinha um clash de gerações com o filho, só que é bem diferente, né? sim, Um pai totalmente diferente. É um pai progressista, mas sim, que se batia com sim, o progressismo do é, filho também, né? Que era mais ainda. Tem o de pai para filho, que é um sim, pai sim, porra sim. louca, né? Roqueiro, que morre, depois volta ainda. Como Hum, é também fazer isso, né? De é, não se repetir. Tu pega um papéis paternos, mas nenhum deles tu tá igual. A história também não é igual. Como é que é não se sim. repetir também? É escolher um roteiro que não se repita, é tentar fazer uma coisa diferente também em cada papel. Como é que é essa tua pegada de agora trabalhar esses papéis paternos? Sim. Olha, você sabe que é muito engraçado, né? Porque agora, com o lançamento do Paterno, começaram a me chamar muito para entrevistas com meu filho, que é ator também, né? Para a gente fazer de novo essa coisa de pais, né? Eu segurei um pouquinho a onda, porque não por causa dos papéis, mas por causa da minha vida. Eu já falei bastante disso. Às vezes eu não fico com vontade de falar tanto, né? Meu filho é um parceiraço meu, é uma relação completamente diferente, mas acho que as diferenças estão no roteiro, na história, na cabeça de quem quer contar essa história e como a gente vai contar essa história. Eu não forço nada a tentar ficar diferente uma coisa da outra. Por exemplo, no filme do Raum, Paulo Raum, era uma coisa quase ali uma criação de personagem ali, né? Porque tem um roqueiro, um cara muito distinto, assim, meio a coisa um pouco quase beirando o caricato, se não tomar cuidado, né? Ali é difícil. E também tive um filho que, pelo amor de Deus, esses caras todos que eu trabalhei de filho, eu tenho uma legião Também, hein? de filhos aí que daqui a pouco eu vou fazer o vovô, espero que seja também por aí, entendeu? Que venham os netinhos, cara, porque ajudam, isso também ajuda, porque os filhos não são iguais, o ator não é igual, e a gente se relaciona muito, né? A gente se joga
de verdade ali nas coisas, sabe? Outro dia eu fiquei pensando como a gente fica um pouco alquebrado de tanto que a gente se joga nas coisas, né? Quando eu dei uma parada agora de um tempo e vi o quanto eu tô tendo que reajustar as minhas condições, até, né? Porque a gente vasculha muita coisa da gente. E é claro que eu vasculhei muito a condição de pai, até porque se uma coisa que eu fiz direito é isso, eu tenho 4 filhos. Então, quer dizer, tenho uma relação desde pequeno até adulto. Então, é isso. E Paterno não tem o que é legal do filme, para além do fato de ele discutir tantas coisas importantes, né? É essa relação familiar, conflituosa, é, difícil, como todas as relações familiares, e principalmente nesse nível, né? Então, acho que tentei te responder que cada projeto é diferente, por isso que a gente faz diferente. Boa. E, Marcelo, tu estava falando antes dos teus parceiros, né? Eu só quero deixar bem claro que os teus parceiros também desse filme, né? A gente tem aqui o Fábio Meira, que coescreveu o roteiro contigo, que, pessoal, ele fez só Tia Virgínia, né? Que é um baita filme, que ganhou Uhum. prêmios em Gramado É. também. Tem a E Manu Duas Costa, Irenes que eu fiz também. Duas Irenes também, isso é verdade. Ah, não posso. Tem a Manu Costa, que é produtora, que acabou de fazer o Marias, que lançou faz pouco tempo também, que é um belo filme. Eu acho que tu falasse um pouquinho antes sobre esse lance, né, de estar rodeado de gente boa também, e não só na frente das telas, mas atrás também, né? Como é que é também Uhum. construir esse time? Porque é um time, acaba virando um time, e não sei se no teu próximo filme essa galera vai estar junta também, mas eu acho que Uhum. sempre tem essas raízes também que tu vai colocando num projeto que depois acaba seguindo para outro. Vai que o Marco Rica não participe do teu próximo também, não sei, né? Mas. Uhum. Não, assim, a gente que aprende. Para mim, é só escalar. Só Olha aí. escalar, não precisa nem convidar. é só fardar ali que É já entra no campo, convocação, né? sabe? Seleção brasileira. Se eu puder estar no meio da seleção brasileira, para mim tá bom. Posso ser um back de fazenda ali que tá legal. Opa, A gente que, assim, eu acho que tem uma coisa muito particular do cinema pernambucano e da época que eu comecei a fazer filme, que ele está muito vinculado a parcerias que vêm de muito tempo atrás. Assim. A gente não está no eixo, né? A gente não é uma indústria cultural que cada projeto entra com o produtor e o produtor monta, não. A gente vai fazendo as coisas muito baseado por vínculos. Vínculos de amizade, vínculos de cabeça, assim, vínculos de ideias do que é cinema. Então, por exemplo, meu primeiro filme foi feito basicamente com a galera da universidade. Assim. A gente manteve muitas pessoas nesse filme. Manu é uma delas, né, que é a produtora do Paterno, que fez o Eles Voltam também. E para além disso, a gente também percebe que cada filme ele precisa de uma certa especificidade, né, de um parceiro novo. Por exemplo, eu sabia que esse filme a gente precisava de alguém que fizesse uma fotografia que entendesse de como olhar para esse anti-herói, né? De não ser condescendente com ele e nem vilanizar ele demais, ao mesmo tempo tentando pegar ângulos que mostrasse essa tensão do que ele está vivendo e que e tentasse também criar uma relação com o público que não fosse frontal, porque ele é meio escuso, ele é meio escondido, mas que tentasse também criar um clima, assim. E aí convidei a Bárbara Álvares, enfim, fotógrafa, então é uma outra equipe que a gente vai mantendo. E é isso, assim, trabalho, de novo, trabalho de direção é a montagem dessas pessoas que, de alguma forma, vão estar dispostas, disponíveis e afim, e tem talento para tanto. Né? E você só sente isso, mesmo não trabalhando com a pessoa, mas sentindo essa energia desse contato de seres humanos, assim, né? Porque set não é uma coisa fácil. Filmar nas condições que a gente filma, em termos de muito, muito tesão, muita paixão pela coisa, num cinema de baixo orçamento, também não é uma coisa fácil, mas que todo mundo está entendendo o que a gente quer, né? E se dá muito para isso, sabe? Mas é isso, são parceiros que continuam. O próximo filme, várias parcerias dessas permaneceram. A gente tem um filme já montado, assim, passou-se tanto tempo, mas a gente fez outras coisas nesse interim. Ano que vem, provavelmente, a gente vai lançar um filme novo, que é com a Denise Fraga e a Camila Mardi, ela faz mãe e filho, as duas, e tem uma série que a gente rodou também, que chama Delegado, que é com Johnny Massaro e Alice Carvalho. É uma série policial em Recife. opa. Mas é isso, se próximos já tem roteiros estão sendo feitos e Marco é parceiro e com certeza, assim, vou ligar para ele, vamos para outra roubada, Marco? Aí Vai dar tempo, vai dar tempo. vai dar tempo, vai.
Esse eu juro que não vai demorar tanto tempo para sair, né? Não, qualquer 5, 6 anos já tá de bom tamanho já, né? É porque no Sim, final das é, contas, Jovem, é a média, velho. Né? Se É, começar um projeto, é. é a média. Assim, tem amigos que conseguem fazer filmes com menos, mas são amigos que chegaram no lugar. Essa época desse ano passado, a gente estava filmando um Agente Secreto do Kleber. Eu participei da equipe, mas ele conseguiu levantar um projeto em pouco tempo. Mas também trabalho, velho. A galera tem e fez esse nome fora. E é isso. Se a gente conseguir continua perseverando, é isso. Vamos fazendo. gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero que vocês convidem os nossos espectadores aqui a assistirem Paterno. É um filme brasileiro, então a gente pede sempre que o pessoal vá no primeiro final de semana, nos primeiros dias, nas primeiras sessões, para que o filme continue mais tempo em cartaz também, porque tem que avisar para o cinema. Olha, gente, a gente quer o filme também passando, né? Então tem que pedir também, às vezes, nas redes sociais, fazer tudo. Porque, cara, se a gente não pedir, se a gente não quiser ver o filme brasileiro no cinema, os caras não vão passar. Então tem que realmente pedir, fazer acontecer, né? É isso. Bom, vou aqui começar. Quero convidar todos que estão nos assistindo, que vão nos ver aí, assistam Paterna, um filme muito bacana, muito importante, dialoga muito com os momentos que a gente vive hoje no Brasil difícil, um Brasil complicado, um Brasil que é muito anacrônico, né? Que tem momento, tem coisas boas, mas tem uma dificuldade tremenda social, uma pobreza tremenda, e a gente consegue ver isso a partir do foco contado pela burguesia. É isso que é legal. A gente faz a crítica, se é tomada dessa forma, é feita pelo olho do opressor. Então, isso é uma forma muito legal. E eu acho que vocês vão curtir o filme. É um filme de Marcelo Lordeiro, esse diretor importante para o cinema já. E é cinema nacional. Nossa. É isso. Nós estamos num ano muito legal do cinema, né? Valeu. Marcelo. Eu quero continuar essa mesma fala. Assim, é um filme que tem o Marco Rica, que eu acho que todo mundo adora, um dos grandes atores do cinema nacional. Mas é um filme que a gente fez com muita vontade. É um filme que a gente retrata uma cidade, mas também retrata um país. É um filme que usa e se arrisca na abordagem para lidar com essa temática que a gente está desenvolvendo. É um filme feito com uma equipe estupenda, assim, que a gente conseguiu um resultado muito bom, que demorou muito para chegar ao cinema, mas que está chegando e chega num momento muito importante para a cinematografia nacional, com filmes que estão despontando, com filmes que estão ganhando prêmios internacionais, mas com filmes que fazem o público olhar para dentro, para se reconhecer na tela. E entender que a gente tem muito o que contar e o que pensar sobre o país da gente, nessa vontade de melhorar mesmo, assim, de avançar e de se gostar enquanto povo, enquanto cultura, enquanto afirmação, sabe? Então, por favor, venham ao filme, se gostarem, divulguem. Vocês são espectadores que vivem um momento muito ativo do que é ser espectador, porque a opinião pode ser dada, a fala de vocês é muito importante e, ao mesmo tempo, essa rede que se constrói no estímulo de ida ao cinema é muito importante, muito importante. Então, esse filme é um filme feito para o espectador, no sentido do respeito à inteligência e à vontade de lidar com um cinema que coloque a gente para pensar, e tanto o cinema quanto o país. Então, por favor, venham aos cinemas para esse filme Chega para junto. você. Chega A junto. partir de 7 de agosto, então, nos cinemas Paterno. Gente, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso com o filme. Então, obrigadão, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço, viu? Valeu.